Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente à disciplina Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Aqui eu vou estar falando sobre a multiplicação de um vetor por um escalar ou de um vetor por um número real. Então vamos definir adequadamente o seguinte, vamos começar aqui o seguinte. Seja V diferente do vetor nulo, um vetor diferente do vetor nulo, e alfa pertencente a R, asterisco. No caso aqui, alfa é não nulo, O produto é alfa vezes V, alfa V, de alfa por V, de alfa por V, ele é tal que três condições devem ser satisfeitas. Quais condições são essas? Primeiro, se eu passar o módulo em alfa V, isso aqui é o mesmo que o módulo do número real alfa, que vai dar o valor positivo associado a alfa, se ele não for positivo, vezes o módulo de V. Segunda, ele tem que satisfazer também o quê? Alfa V vai ser paralelo a V. Aqui dentro dessas relações de paralelismo, a gente tem o seguinte, tem a questão do sentido, que eu vou explicar numa terceira propriedade. Ele está dentro da 2, mas tem a questão do sentido. Alfa V e V tem mesmo sentido se alfa for positivo e sentidos opostos se alfa for negativo. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender bem o que a multiplicação por escalar representa. Que transformação ela faz no vetor. Tá certo? Qual o resultado dessa operação? Então vamos imaginar aqui um vetor U, sei lá, medindo 2 unidades, não sei, 2 centímetros, 2 metros, 2 pedacinhos desse aqui. Então vamos imaginar esse vetor aqui. Então esse aqui eu vou chamar de um vetor, um certo vetor V. Chamei de U, mas vamos chamar de V. O que acontece? Se eu quiser um vetor com a metade desse tamanho aqui, basta eu pegar 1 sobre 2 V. Então 1 sobre 2V é um vetor que tem a metade do tamanho de V. Tem o mesmo sentido de V. Ele é paralelo, observe. Ele vai ser paralelo. Ele tem o mesmo sentido, porque o 1 sobre 2 é positivo, mas ele só tem a metade do módulo. Então esse 1 sobre 2 aqui ele acaba dividindo o quê? O módulo do vetor. Se eu quisesse agora 2V, por exemplo, ou 3, no caso 3V, porque 2V eu vou... 3V, então eu teria aqui. Se esse tem tamanho 2, o outro tem que ter tamanho 6, 3, 4, 5. Pronto. Então esse aqui seria o vetor 3V. E aí agora eu poderia pensar o seguinte, então 3 é positivo, ele tem 3 vezes o tamanho do vetor de cima. Agora, se eu quisesse menos 2V, o que eu faria? Seria esse cara, só que virado para cá. Então, sei lá, vou a partir daqui, Então, seria mais ou menos esse tamanho aqui, Ele teria 4 unidades de tamanho, já que o vetor V original tem 2, teria 4. Só que ele seria o sentido o quê? Contrário, menos 2V. Tá certo? Note que ele ainda continua sendo paralelo, só que o sentido dele se modificou. Certo? Na mesma direção, ele tem agora o sentido da direita para a esquerda. Tá certo? Então, essa é mais ou menos um exemplinho para você entender bem essas relações. Perceba que todas elas vão valer. Em especial essas duas aqui são interessantes. Tá certo? Porque são mais visíveis geometricamente. Tá certo? Uma coisa interessante que a gente vai usar muito é o chamado vetor unitário associado a um vetor. Quer dizer, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A gente tem o chamado vetor unitário associado.
unitário associado. Então, dado um vetor V, eu posso achar um vetor de módulo 1 que tem a mesma direção e sentido que V. Então, ó, dado V, V não nulo, podemos obter o tal que U tenha o mesmo sentido de V e módulo igual a 1. Essencialmente é assim. Imagine que eu tenho um certo vetor aqui de um certo comprimento, sei lá, raiz de 2, de módulo, sei lá. Vamos pensar assim, eu tenho um vetor aqui de tamanho 7,4. Um vetor U. É um vetor V, né? V tal que o módulo de V seja, sei lá, 7,4. Um número quebrado mesmo, não tem problema não. Na verdade, né, 7,4 seria uma coisa assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,4. Então a pontinha ela não viria muito, ela pararia aqui. Só que aí o que é que acontece? Eu quero, para fins de conta, você vai perceber isso ao longo das videoaulas, os vetores unitários eles facilitam as contas, por ter módulo 1. Tá certo? Então ele funciona como um representante de V. Então eu poderia ter um vetor U de módulo 1. Mas quem é a cara desse U? Ele é assim, ó, ele é obtido assim, ó, U é 1 sobre o módulo de V vezes o vetor V. Então esse aqui é meu alfa, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quem seria U? Obtido a partir de 7,4, ó. Então meu U aqui seria o quê? 1, né? Um vetor unitário aqui seria o quê? 1 sobre 7,4 vezes V. Então ele vai dar exatamente esse carinha aqui. Módulo 1, mesma direção e sentido. Quer dizer, mesmo sentido, né? Já subtende que deve estar na mesma direção. Então, essa é a ideia do vetor unitário associado. Com base nisso aí, a gente pode até fazer um exercíciozinho bem interessante, que é o seguinte. Um exemplo, né? Vamos pensar aqui em um exemplo. Seja V diferente de 0, né? Um vetor não nulo. Eu quero determinar. Determine um vetor, né? Associado, quer dizer, um vetor unitário associado a V, que tenha módulo igual a 6. Cuidado, o módulo do vetor não é 6 vezes o módulo de V. Então não confunda, cuidado. Que é muito comum a pessoa confundir 6 vezes o vetor com o módulo 6. 6 é a unidade mesmo do nosso sistema. Tá certo? Então, imaginar assim. Então imagine que eu tenho um vetor qualquer, V aqui, de um tamanho qualquer. Eu não vou nem colocar tamanho aqui no quadro. Então, se eu pegar um vetor de tamanho 6, o que eu faço? Então, primeiro, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou achar o unitário associado a V, que é o vetor que tem uma unidade de comprimento. Então, ele vai ser 1 sobre V vezes V. Pronto, esse cara aqui, o módulo desse U, ele é 1. Então, o que eu faço para eu ter um módulo 6 vezes ele? Voltando lá às propriedades, lá, se você olhar lá aquela primeira, basta eu pegar 6U. Por quê? Porque o módulo de 6U é o quê? É o módulo de 6 vezes o módulo de U, que é 6 vezes o módulo de U, que é 6. 6 vezes 1,
que é 6. Então, o meu vetor procurado, o meu vetor dado procurado, é 6 vezes 1 sobre V vezes V. Certo? Então, esse aqui é meu alfa. Ó. Então, meu alfa é 6 sobre o módulo de V. Então, eu pego esse alfa multiplicando por V, então eu vou ter um vetor de 6 unidades de comprimento. Cuidado! É muito comum o cara pegar e dizer que 6V não tem nada a ver com 6 módulo de V vezes V. A menos que V seja um vetor de módulo 1. Ele já seja unitário. Então, cuidado para não confundir esta resposta com esta. Se eu quiser um vetor que tenha 6 vezes o tamanho de V, aí vai ser bem grandão, é 6 vezes V, acabou. Como a gente percebeu aqui. Na própria aula, eu peguei lá o vetor com 2 unidades, o vetor 2U tinha 4 unidades. Ou o vetor 3U, né, no caso, que não era negativo, 3U, ele tinha 6 unidades de comprimento. Então ele era 3 vezes maior do que o vetor. Cuidado que aqui eu estou pedindo um vetor de tamanho 6. 6, não dependente necessariamente de V. Ele só vai ter o mesmo sentido de V. Certo? Então, cuidado com isso aqui, ó, em pensar que isso poderia ser representado por isso. É muito comum esse erro. Estou adiantando que você deve errar ele em algum exercício. Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.